Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais uma aula, a gente entrando agora no assunto de oscilatório. A gente vai ter três aulas, basicamente, nesse bloco de assuntos, que seria o assunto de agora, que é MHS, também tem o assunto de ondulatório e tem o assunto de acústica, pelo menos é como está separado no livro que eu pego de referência. Então, esse assunto aqui pode parecer um pouco complexozinho para você aprender e entender a princípio, principalmente no ensino médio, porque ele trabalha e trata de assuntos quando você trabalha com funções que tem seno e cosseno. E eu sei que muitas das vezes, quando você vai ver isso, de primeira mão principalmente, é um pouco confuso e é um pouco, talvez, que você olhe e fique, caraca, o que eu tenho que fazer aqui e como é que funciona essa questão. Então, assim, eu não vou me aprofundar muito nas explicações de como é que funciona o seno e cosseno, claro, porque isso daqui é uma aula sobre MHS, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível como é que é esse funcionamento e como é que isso, como é que os acontecimentos e os eventos do MHS se traduzem matematicamente para esse tipo de função, para esse tipo de equação com seno e cosseno durante a aula. Logo mais também aqui nesse canal vai ter aulas de matemática, consequentemente eu vou poder abranger e me aprofundar mais em estudos de funções trigonométricas, que seria no caso esse assunto, que é funções senoidais, ou questão de como é que funciona a trigonometria propriamente dita. Mas vamos logo para o assunto, que é o assunto de MHS. Eu já vou deixar a explicação mostrando aqui no quadro essa estrutura, porque a imaginação para trabalhar com isso é muito... Eu só falando não vai dar para entender também muito bem. Só que a gente vai ter um movimento que vai ser estudado, que ele é muito importante para você entender como é que funcionam o assunto de ondulatória. Esse é um movimento, esse é um assunto primordial, que é bom se entender para poder estudar ondulatória. E esse tipo de movimento, movimento harmônico simples, que muitas das vezes a pessoa fica com raiva porque ele fala harmônico simples e você vai estudar e você pensa, meu Deus, simples não tem nada, vai por mim. Isso daqui é o mais simples possível que dá para se estudar nesse tipo de movimento. Tem uns momentos que ficam bem caóticos e não é muito legal de se estudar. Mas no movimento harmônico simples, basicamente a gente vai ter um conjunto de dois movimentos específicos diferentes. Você tem um movimento periódico, que nada mais é do que um movimento que possui períodos. Ou seja, é um movimento cujo a posição do corpo, sua velocidade e sua aceleração, eles tendem a se repetir conforme o tempo passa, de períodos em períodos. Por exemplo, aqui tem um planeta, a Terra, girando ao redor do Sol. Esse é um movimento periódico, porque de 365 em 365 dias, claro, com aproximação aqui, a gente volta para o mesmo ponto no espaço, também em um dado referencial. Mas de 365 dias em 365 dias, a gente tem um período aí em que a Terra volta para o mesmo lugar, com a mesma velocidade, com a mesma aceleração, então você tem aí um movimento periódico. E lembrando que a partir disso daqui a gente volta com alguns conceitos que foram vistos no estudo do movimento circular, que é a noção de período. O que é um período? O período vai ser quanto tempo é necessário para fazer uma quantidade de voltas, ou seja, o tempo necessário para fazer uma volta só. Seria o período, seria o tempo necessário para fazer uma volta só. E a noção de frequência, que seria o número de voltas ou o número de ciclos em uma quantidade de tempo, que seria basicamente o inverso do período, só que ele meio que funciona como uma unidade de velocidade, que você tem ciclos por segundo, ciclos por minutos, ou no sistema internacional, o mais conhecido, o Hertz, que é o Hz. Não sei se você tem um computador, você mexe com o computador e você tem essas noções aí, que você tem muitas unidades relacionadas a Hertz sobre movimento de periféricos de computador, que eu não vou lembrar o nome especificamente agora, mas que são ditas em Hertz. Então, se você já leu algum manual, você já deve ter trombado com esse nome. E é basicamente os ciclos por segundo com outro nome referenciado a um grande físico da história. E também a gente vai ter o movimento oscilatório. O movimento oscilatório pode ser bem parecido com a noção de movimento periódico, mas o movimento oscilatório, na verdade, é quando você tem um ciclo acontecendo em que o corpo ele vai percorrer o mesmo caminho indo e voltando. Você fala, pô, mas isso é a mesma coisa que o periódico? Não, porque o periódico você necessita de um período. O movimento oscilatório, não necessariamente, ele vai ter um período. Aqui também você pode ligar com a noção de vibração, o corpo está vibrando, sabe? Mas ele pode, por exemplo, estar vibrando aqui para cima e para baixo, nesse exemplo aqui, está vibrando para cima e para baixo, só que ele não demora nem sempre o mesmo tempo.
para fazer esse caminho. Então você não tem um movimento periódico e só um movimento oscilatório. Mas quando você pega essa noção de movimento oscilatório e movimento periódico e junta, alguns movimentos relacionados a isso vão estar atrelados ao movimento harmônico simples. A gente vai pegar a base geral de como é que funcionam as equações que descrevem esse movimento, ou seja, como antes a gente viu o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente descobria a posição conforme a velocidade do corpo, conforme sua aceleração, e via como ela crescia, de primeira mão, movimento retilíneo uniforme, e era, de certa forma, linear, então você tem uma equação reta ali, você tem uma função que era só uma função afim, movimento retilíneo uniformemente acelerado, em que você tem agora uma parábola, porque você tem uma aceleração, então você tem um termo ali a mais. Agora esse movimento harmônico simples a gente vai ver o geral e vai ver que ele funciona a partir de senos e cossenos, as noções de posição, velocidade e aceleração, e depois vamos ver a noção de força nesse tipo de movimento, e aí sim alguns exemplos de questões que normalmente são utilizadas para se estudar no ensino médio, que seria o movimento de massa-mola ou o movimento de pêndulo. Entrando na noção de MHS, como foi mencionado, MHS seria um movimento, que ele é harmônico simples, em que você tem uma mistura de movimento com oscilação e movimento periódico. Como você pode observar aqui, a gente tem aqui um movimento harmônico simples, seria esse aqui de baixo. Você pensa, por que tem um círculo ali em cima? Porque nesse caso aqui também, para a questão de observação e imaginação de entender o que está acontecendo, esse aqui seria um movimento circular uniforme. Como foi mencionado também, que aquele exemplo do planeta Terra girando ao redor do Sol, a gente teria um movimento periódico, correto? Então, daqui, uma boa observação de como você pode imaginar esse movimento harmônico simples seria, por exemplo, se eu tenho um movimento circular uniforme acontecendo aqui, o movimento harmônico simples é a representação aqui da sombra que esse movimento circular uniforme vai fazer. Ou seja, se tivesse um solzão aqui em cima, tem que estar bem em cima, né? Mas se tivesse um solzão aqui em cima, ele vai projetar uma sombra. Então, nesse ponto aqui você vai ter uma sombra aqui, nesse ponto aqui você vai ter outra sombra aqui, nesse ponto você vai ter outra sombra aqui, etc, etc. Essa representação dessa sombra nos mostra esse movimento harmônico simples. E é interessante porque a partir daí a gente consegue tirar as equações desse funcionamento só vendo qual seria a posição desse corpo no movimento circular uniforme e traduzindo para as equações. E por que começa a ter senos e cossenos? Porque quando você está trabalhando com a posição de um corpo no movimento circular uniforme, principalmente nessa representação aqui, o seno e cosseno é indispensável. Por quê? Por exemplo aqui, eu tenho uma posição aqui, eu tenho um centro do círculo e eu tenho uma posição arbitrária aqui do corpo. Ou seja, ele pode estar nessa posição, mas como serve para qualquer outra posição. Estou pegando uma noção arbitrária. E aqui eu formo um triângulo retângulo cujo tem um ângulo φ aqui. Óbvio, letra grega, só representando um número ali aleatório. Você pode usar qualquer letra grega ou qualquer letra, na verdade, para representar esse ângulo. Mas usar uns padrões assim ajuda também. Mas eu teria um ângulo aqui que demonstra qual seria o ângulo entre a reta que está entre o centro e o corpo, que dá a amplitude, ou seja, o raio desse círculo. E eu teria, a partir disso, um triângulo retângulo com um ângulo aqui. Se eu for fazer a matemática trigonométrica básica, eu digo que como o movimento harmônico simples é o movimento nessa reta x aqui, eu posso também observar nessa reta aqui em cima, porque é a mesma coisa. E eu tenho que esse x aqui, esse comprimento aqui, que eu determinei como x, que é a posição dele, ele vai ser nada mais nada menos do que essa amplitude multiplicado pelo cosseno do ângulo. Porque quando você tem um triângulo retângulo, aqui, um triângulo retângulo, eu tenho uma hipotenusa e um cateto aqui, cateto adjacente a esse ângulo, eu tenho que o cosseno desse ângulo vai ser exatamente igual ao cateto dividido pela hipotenusa, ou seja, o tamanho desse cateto, que no caso seria o nosso x, é a hipotenusa multiplicado pelo cosseno de φ. Então daqui a gente já tem uma representação do porquê que a gente vai começar a trabalhar com a gente vai ter que começar a trabalhar com cossenos e senos, porque a gente já tem aqui que a posição x desse corpo vai ser essa amplitude, ou seja, esse cateto representado, multiplicado pelo cosseno desse ângulo aqui que o movimento circular está fazendo,
aqui, normalmente, quando você vai trabalhar, você já está mais acostumado a trabalhar com o movimento harmônico simples, você nem vai precisar imaginar mais o movimento circular uniforme, você já vai ter a noção do que esse ângulo representa, etc. Só que esse ângulo aqui, ele tem uma função, como a gente viu no movimento circular uniforme, naquele assunto. Você tem uma função que vai descrever a posição, porque essa função aqui, ela na verdade vai dizer que a posição, ou seja, o ângulo na verdade que ele está fazendo vai ser igual ao ângulo inicial, tal qual aquela equação horária dos espaços, mais uma frequência angular, ou no caso uma velocidade angular, vezes o tempo que está passando. Essa frequência angular não serve só para movimento circular uniforme, é uma frequência que está me dizendo qual a velocidade com que esse corpo vai realizar aquele movimento periódico, sabe? Ou aquele movimento não necessariamente periódico, mas aquele movimento oscilatório. Então aqui a gente vê que nós temos, nesse caso, uma situação de uma função, uma equação que pode ser um pouco fria aos olhos de quando você não está acostumado a trabalhar com senos e cossenos, mas é simplesmente dizendo que a posição x desse corpo ele vai ser igual a essa amplitude, ou seja, a distância máxima que ele vai ter desse centro, multiplicado pelo cosseno do ângulo que ele vai estar fazendo nesse movimento. E esse ângulo, se você quiser ver qual ângulo é esse só por conta só pelo MHS, ou seja, só observando aqui essa parte de baixo, basta você notar que quando ele está nos extremos é a mesma coisa que aqui esse ângulo fosse zero, que ele está aqui nesse ponto, então esse ângulo aqui é zero, então nesse extremo aqui o ângulo é zero. Quando ele está no ponto inicial, no O aqui, ou ele vai ser 2π ou ele vai ser 3π sobre 2, ou seja, ou ele vai estar em 90 graus ou ele vai estar em 270 graus, mas sempre lembrar de usar em radianos, porque nessas funções você precisa usar em radianos, para fazer a conta toda mais bonitinha no sistema internacional. E quando ele está em menos A, no caso é a mesma coisa de estar no A e ele está a 180 graus, ele está em π, na posição, no ângulo π. Mas é basicamente assim que funciona. Seguindo esse pressuposto, a velocidade e a aceleração, eles vão também seguir o mesmo pressuposto de você estar representando, você estar projetando aqui esse ponto aqui no eixo X. Então, a velocidade de um corpo quando ele está no movimento circular uniforme... Nossa, mas aí essa reta aqui ficou toda errada. A velocidade de um corpo quando ele está no movimento circular uniforme, ele vai ser sempre tangente ao movimento, ou seja, como está representado aqui. E nesse caso aqui, se você faz esses triângulos, esse ângulo φ aqui, ele vai ser esse ângulo aqui. Então, a única diferença é que a velocidade representada aqui nesse eixo X, ele vai ser... Você vê que ela é contrária assim à posição, então ela vai ter um menos. Vai ter um menos e aqui já está colocada, mas no caso essa velocidade seria então menos deixa eu botar aqui a velocidade em x. Vai ser menos a velocidade multiplicado não mais pelo cosseno, mas sim pelo seno da posição. Ou seja, essa posição aqui, como já foi mencionado, você tem uma equação horária aqui da posição. E essa velocidade, basta você fazer também uma substituição, uma correspondência que você vê no movimento circular uniforme, que tanto a posição em radianos vai ser igual à posição, o ângulo vezes a amplitude, como a velocidade vai acabar sendo... nunca vezes o raio, né, a amplitude traduzindo, como a velocidade também ela vai acabar sendo a velocidade angular multiplicado por essa amplitude. Então basta substituir que você chega na sua consequência aqui. E a aceleração vai seguir o mesmo pressuposto, porém nesse caso aqui você vê que aqui eu só estou substituindo que a aceleração está relacionada à aceleração do movimento circular, está relacionada à aceleração normal, só que ela aqui vai voltar a ser o cosseno porque a aceleração do movimento circular uniforme ela está sendo apontada para o centro. Então ela tem o mesmo entre aspas, a mesma direção da posição aqui, tá? Tem a mesma direção, né? Vai ser nessa faixa. Consequentemente, um ângulo que vai representar tá na mesma posição. Então, a sua representação aqui no eixo vai ser contrária, porque a aceleração ela sempre vai estar contrária. Pensa que o corpo está indo, só que a partir do momento que ele passa do centro aqui,
No momento que ele passa do centro, ele vai indo, mas ele vai perdendo essa velocidade na horizontal, então ele vai querendo voltar, vai querendo voltar, vai querendo voltar. Vai ficar mais óbvio nos exemplos. Então ela sempre vai ser contrária a esse movimento, então vai ter um sinal negativo também. Então aqui a equação da aceleração em função do tempo seria menos a velocidade angular ao quadrado, multiplicado pela amplitude, multiplicado pelo cosseno da função aqui horária da posição. E aqui você tem as representações também de como essa velocidade e essa aceleração são representadas no movimento harmônico simples aqui relacionados ao movimento circular uniforme. Como você pode ver, quando ele está nos extremos, a velocidade é zero, porque também a representação de algo que está perpendicular aqui vai ser nulo no plano horizontal. Da representação de algo que está perpendicular ao plano horizontal, você tem um valor nulo no plano horizontal, mas quando chega no seu centro aqui, o valor é máximo. E você pode também chegar nessa conclusão por conta das equações trigonométricas, onde quando você está no ponto zero, quando você está no ponto inicial em que o ângulo ele vai ser igual a π sobre 2, esse ângulo vai ser igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2, quando você tem seno de π sobre 2, você tem um valor zero. Então, no caso, a posição é realmente zero, e no caso, a aceleração vai ser zero porque trabalha com seno. Mas quando você tem cosseno em π sobre 2 e 3π sobre 2, você tem igual a zero, e você tem aqui, no caso da aceleração e da posição, o valor zero. Mas no caso do seno, quando você está em zero, ou seja, não é quando você está em zero, mas quando você está em π sobre 2, você vai ter o seno, o valor máximo, que é 1, então você tem sua velocidade máxima. Nos extremos opostos acontece com a posição e a aceleração quando você está nos extremos, porque nos extremos você vai ter o valor zero do ângulo e o valor π, em que o cosseno de π e o cosseno de π e o cosseno de zero vão ser igual a 1, você tem seu valor máximo, então você vai ter a aceleração máxima e obviamente ele está nos extremos, então ele está no seu valor máximo de amplitude, você está na sua amplitude no caso. O valor máximo de amplitude é meio chover molhado. Tem como você acabar chegando na velocidade e na aceleração, uma função a partir também da posição, que não vou demonstrar a equação aqui a fundo, mas você também tem funções e maneiras de você calcular a partir de você tendo a velocidade e a aceleração sem depender do tempo, ou seja, só até um tipo de torre de Charlie da vida, mas é só tendo noção da posição do corpo. Você pode ver que a velocidade ao quadrado vai ser igual a ômega quadrado vezes a ao quadrado menos o x ao quadrado aqui, e você vê que também essa consequência é que se você está no lugar da amplitude, você vai ter um zero aqui, então 0 vezes ômega quadrado dá zero, então nos extremos a velocidade é zero, e quando você está aqui no valor zero, você tem a velocidade máxima, e você tem também a aceleração em função da posição, que é muito importante. Por quê? Porque essa aceleração vai ser então menos ômega vezes a posição do corpo em x. Ou seja, no caso também dá para representar muito bem que a vezes o cosseno desse valor aqui é a posição em x. Então, só substituir pela posição em x. Essa é a aceleração. E por que eu digo que é muito importante você saber disso? Porque quando você trabalha com força, você trabalha com massa vezes aceleração. E a partir daí, se a gente tem a aceleração do corpo e a gente tem a massa, essa aceleração que eu representei como alvo, porque eu gosto mesmo, mas pode representar como um ar ou qualquer letra. Mas essa aceleração aqui, que vai ser menos ômega quadrado vezes x, quando você substitui, você chega numa conclusão bem interessante. Que a força ela pode ser calculada com menos m, menos a massa, multiplicado pela velocidade angular ao quadrado vezes x. Só que a massa é um valor que não vai mudar no que a gente está trabalhando. A velocidade angular ao quadrado também é um bagulho que não vai mudar, porque a gente está representando um movimento periódico e oscilatório. Então não vai ter uma aceleração angular ali que está acontecendo. Então esses valores são constantes, eu posso substituir por k, que essa é uma letra para representar um valor que não vai mudar. E você vê que essa equação aqui ela é bem parecida com a equação da força elástica. O que não é de se estranhar, porque quando você trabalha com uma força elástica, você trabalha com um sistema em que você tem um elástico e um corpo, você tem exatamente o movimento oscilatório periódico, porque você vai ter uma força que sempre vai estar contrária ao movimento. E você pensa aqui, eu já vou mostrar aqui no exemplo. Quando você coloca esse corpo num dos extremos aqui, no extremo maior, que vai ser a nossa amplitude, você vai ter uma força que vai estar forçando para cá. Então a velocidade é zero naquele momento, só que quando você solta, ele começa a ganhar velocidade. Quando ele chega no ponto zero, ele não vai parar do nada, ele vai continuar.
E quando ele passa, ele vai começar a perder essa velocidade que ele acabou adquirindo. Então ele vai perdendo até chegar no outro extremo. E vai ficar oscilando periodicamente em torno desse ponto central, que é o ponto inicial onde não existiria força, sempre com a força contrária ao movimento. Então, o que antes a gente estudou esse sistema de massa mole, etc. Agora a gente está estudando como é que ele está representado num tipo de movimento, ou seja, a gente consegue saber qual é a posição do bloco nesse plano, quando ele está se movimentando, só a partir dessa noção de como esse movimento funciona a partir das equações que foram demonstradas. E aqui também você pode chegar em calcular qual é o valor, só manipulando algebricamente esses termos aqui. Porque esse K aqui, essa constante que eu estou representando, ele vai ser igual a m vezes ômega ao quadrado. Então, simplesmente basta eu botar esse m aqui embaixo. Eu falei, vou botar aqui embaixo, botei em cima. E aqui eu tenho um K, um ômega quadrado, e basta eu passar a raiz quadrada para cá. Então, fica ômega vai ser isso daqui, que é a raiz de K sobre M, a raiz dessa constante, que vai depender de algumas situações, mas vai ser normalmente dado sobre M. Só que esse ômega aqui, é a velocidade angular, ele pode ser representado como 2π sobre o período. Então, a partir disso, a gente consegue descobrir qual o valor do período, só manipulando algebricamente, sendo 2π vezes a raiz quadrada da massa do corpo dividido pela constante. Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, que a frequência desse movimento, que é o inverso, basta inverter a equação, vai ser 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de K sobre M. Então, você consegue descobrir quanto tempo, qual o período desse movimento periódico e qual é a sua frequência através dessa manipulação algébrica, que é bem tranquila. E também é importante a gente ter uma noção da análise energética, ou seja, quais são as energias que estão acontecendo ali. É bem tranquilo de pensar nesse ponto, porque o que acontece? Quando você está nos seus extremos, você teria a sua energia potencial máxima, porque a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, e também a energia mecânica que eu estou trabalhando aqui, né? Se a velocidade é zero, você não tem energia cinética, você tem energia potencial, ou seja, você tem um potencial daquela energia se transformar em velocidade. Então, ele vai estar nos extremos, você vai ter a energia potencial, que seria o quê? A energia potencial vai ser o máximo, que seria o mesmo valor da energia cinética quando ele está no ponto zero, porque ele não tem energia cinética quando está nos extremos, mas tem energia cinética máxima quando está no ponto zero, porque a energia potencial virou mínima, ou seja, virou zero. E quando você trabalha com essas energias, a energia mecânica nada mais é do que a soma das energias. E são equações que a gente já aprendeu, porque a energia potencial nos seus extremos é a energia elástica máxima. No caso aqui eu estou pegando uma mola, mas isso aqui vai ser generalizado para outras questões. Mas aqui vai ser o meu K vezes a amplitude sobre 2, ou aquele Kx quadrado sobre 2. Enquanto a energia cinética vai continuar sendo um mv quadrado sobre 2, que quando ele está no ponto zero é o máximo possível. Então aqui a gente também, através da conservação de energia, a gente pode fazer igualdades e chegar em conclusões a partir das questões que a gente tem, como por exemplo dizer que a K vezes a amplitude ao quadrado sobre 2 vai ser exatamente igual a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre 2, e através daí chegar em conclusões e resultados e estudos, etc. Só que lembre-se, quando ele não está seu ponto máximo, você vai fazer a soma. Então basta você pegar a energia cinética, deixa eu botar aqui seria um mv quadrado sobre 2, e somar com a energia potencial, que seria o kx quadrado sobre 2, que está relacionado à posição dele, ou no caso, a distância do ponto zero. E também, a partir daí, a gente já vai ver que vai ter outros tipos de sistemas que vão trabalhar com isso. E sistemas também são muito tranquilos porque eles vão seguir o mesmo princípio. Como, por exemplo, você tem a questão da massa mola horizontal, que ele não vai estar parado, na verdade, no ponto zero. O ponto zero você pode atribuir em qualquer lugar. Mas não vai estar parado necessariamente quando a mola não está deformada, porque você agora tem uma força-peso que vai estar puxando ele. Então o equilíbrio vai ser um pouquinho abaixo, mas o comportamento vai ser o mesmo. Ele vai oscilar em torno de um ponto central a partir do momento que você puxa, só que as forças que você vai ter atuando agora vai ser a força-peso
e a força elástica. E também você tem a questão do pêndulo simples. Esse pêndulo simples que é muito importante também entender. Como eu já falei, vai seguir os mesmos princípios, ou seja, para você resolver são as mesmas equações, equação de período, equação de frequência, etc. E a partir daqui você vai ter a noção de que quando você está trabalhando com um pêndulo, inclusive eu vi isso na prática e deu merda na prática, é que esse tipo de aproximação e de estudos ele vai servir para ângulos muito pequenos. Ângulos muito pequenos eu falo até 10 graus de abertura nesse movimento. Aqui tá bem extremo a representação do desenho, mas é porque quando você passa de 10 graus vai acontecendo outras coisas, o movimento vai ficando um pouco caótico, fica um pouco ruim de você analisar e essas equações já não servem mais. Pelo que eu já vivi isso na prática, porque no negócio de experimental a gente fez experimento com uma abertura um pouco maior e os dados já acabaram não chegando na conclusão que a gente queria. Mas aqui, nesse caso, a gente vai ter aqui uma aproximação em que o seno do ângulo ele vai acabar sendo aproximadamente ou igual o valor do ângulo quando você tem valores bem pequenos, e claro que é o seno do ângulo em radianos. E esse ângulo aqui, ele pode ser representado, ele vai ser exatamente igual, você tem uma questão trigonométrica aqui. O seno do ângulo ele vai ser igual ao valor de x sobre a hipotenusa, que seria o valor de L, que é o nosso tamanho da corda. E como o seno do ângulo vai ser aproximadamente o próprio ângulo, então o próprio ângulo em radianos vai ser igual a posição x dividido pelo tamanho da corda. E também a gente vai ter a noção de que o peso ele vai ser igual a massa vezes a aceleração gravitacional, e seria vezes também o seno do ângulo, mas como a gente está trabalhando com aproximação, então seria a massa vezes a gravidade vezes o próprio ângulo, o que nos leva a questões normalmente que vão pedir sobre o período desse pêndulo, etc, etc. Você trabalhar de maneira tranquila de que o período vai ser 2π vezes raiz de m sobre k, só que esse próprio k ele vai ser o mg sobre L. Por que vai ser mg sobre L? Porque a gente está trabalhando com a noção de que a gente tem uma força que ela vai ser restauradora, que ela vai ser representada por essa equação, menos k vezes x. Então a gente tem que essa força restauradora, ela então vai ser a mesma força que está fazendo que esse corpo se movimente assim. Então no nosso caso aqui a gente vai ter um menos k vezes x vai ser igual a essa força peso. Só que aqui vai ser menos k vezes x. Qual é a nossa força peso? Nossa força peso vai ser mg θ. Só que o θ aqui ele é o x sobre L. Então eu vou botar menos k vezes x vai ser igual a mgx sobre L. Corto esse x aqui, então menos k vai ser igual a mg sobre L. Só que nesse caso aqui o menos ele pode ser excluído porque eu esqueci de um detalhe, essa força peso ela também vai acabar sendo contrária. Esse menos vai estar representando que essa força é restauradora, o peso ele sempre vai estar no sentido contrário ao movimento. Então aqui vai ter um menos m, então aqui eu vou cortar. Tranquilidade, até porque se eu não cortasse seria um grande problemão pelo simples fato. Aqui não vai ser menos p, mas a representação do p, né? Porque seria aqui uma raiz de um número negativo, isso daqui não é muito legal para a gente trabalhar. Mas aqui então o valor de k vai ser, como já foi mencionado, esse mg sobre L. Mesmo que você tenha uma equação diferente, você na verdade só tem uma equação para descobrir qual é o valor dessa constante, mas segue o mesmo princípio que já foi observado, que você tem um período que seja a mesma equação, etc. Só que substituindo, obviamente, esse valor aqui embaixo, você tem uma equação muito mais simples, que é corto m com m, e você vê que esse período agora vai ser igual a 2π raiz quadrada de L sobre a aceleração gravitacional. Então você sabe que o período de um pêndulo ele vai depender do tamanho do valor de L. Independente da massa que esteja ali embaixo se movimentando, o tamanho da corda ela vai ser interessante para você dizer. Obviamente a gente está trabalhando com uma corda que é inextensível, ela não tem massa, então não vai complicar tanto a nossa explicação, mas vai depender do tamanho dessa corda. Se você tem uma corda muito grande, esse período ele acaba aumentando, no caso você demora mais tempo para ele completar os seus ciclos, e se esse tamanho for menor, ele acaba diminuindo. Então se você tem
um relógio de corda ou alguma coisa do tipo. Acho que você não tem um relógio de corda, mas umas coisas do tipo para você meio que decidir qual o tempo que ele vai demorar para se movimentar. Se você diminuir a corda, ele vai demorar menos tempo para fazer aquele movimento. Se você aumenta a corda, ele demora mais tempo. Então é isso. Esse foi o vídeo aqui sobre o movimento harmônico simples. É um assunto que é um pouco delicado, é um pouco detalhado, por questões de você trabalhar com senos e cossenos, que, bem, eu lembro no ensino médio era um assunto que a pessoa olha e às vezes fica um pouco assustado, mas você pode ver que é algo bem simples. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo, que te ajude realmente a estudar. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, que tem várias outras coisas aqui nesse canal, como vai ter vídeo de matemática, tem vídeo de divulgação científica, vai ter para Olimpíadas Científicas, etc, etc, etc. Manda para alguém que você acha que vai gostar. Muito obrigado e tchau!